Som. Oh, glória. Capítulo 3, versículo de número 17. Vocês podem abrir do jeito que estão, ou pode abrir glorificando, agradecendo, exaltando. Amém? Nós entendemos que a Bíblia é a carta de amor que Deus deixou para nós. É o manual para as nossas vidas, é a nossa regra de fé e prática, né? É a nossa regra de fé e prática. Então, quando nós abrimos a palavra, nós temos entendido que é Deus que vai falar conosco. A gente não pode abrir de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente tem que abrir glorificando, exaltando. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu amo a Tua palavra é poderosa, né? Bem? Vamos todos juntos, então, declarar o nosso amor na palavra do Senhor. Senhor, eu amo a Tua palavra. Isso, irmãos. Efésios capítulo 3, versículo de número 17. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Pai amado, Deus soberano, Senhor dos exércitos, nós estamos aqui nessa noite de ceia, de celebração, nessa noite de comunhão, nessa noite para glorificar, exaltar, celebrar ao Senhor dos exércitos. E nós pedimos, Senhor Deus querido, que esteja conosco agora na ministração dessa palavra, que o Senhor possa, meu Pai, falar profundamente, de uma forma sobrenatural. Lançamos sobre o Senhor toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o problema, tudo aquilo, Senhor, que vem para roubar a paz, roubar a Tua palavra. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, declaramos que esse lugar é terra santa, é lugar santo, é um santuário de adoração, de celebração ao Senhor Deus. Fale conosco, Espírito Santo, ministra a Tua palavra de poder, nos cure interiormente, nos cure fisicamente, vire uma chave dentro de nós agora, Senhor, e que a Tua palavra possa produzir vida em abundância. Abençoe todos nós que estamos aqui, cerque, meu Pai, esse ambiente com os anjos do Senhor, e não permita nenhuma manifestação maligna, diabólica. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar em cada coração nessa noite. Também oramos por todas as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, pelo canal do YouTube, que o Senhor os abençoe, que o Senhor ministre, ó Deus, a cura, a bênção do Senhor, que essa palavra sirva de destino, de mudança no coração de cada uma dessas pessoas. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de você se assentar, diga para duas pessoas: Shalom, que Deus te abençoe. Shalom, que Deus te abençoe, tá? Eita nós, glória a Deus. Parece que vocês estão cansados, sim ou não? Misericórdia, gente, já começou a semana cansado. Hoje é o primeiro dia da semana, já está cansado, diga misericórdia. A gente tem que usar a boca profética, gente. Às vezes a gente vai falando as coisas repetidamente, né? É para você virar para o seu irmão e falar: que Deus te abençoe, né? Uma família para pertencer ao tema da nossa ministração nessa noite de celebração, de culto, de adoração ao Senhor dos exércitos. Um pastor americano chamado Rick Warren, ele diz o seguinte: a igreja, ela não é a igreja, ela não é periférica ao plano de Deus. A igreja é o plano de Deus. A igreja não é qualquer coisa. A igreja não está à margem, à parte do plano de Deus. Não, a igreja é o plano de Deus. Amém? A igreja é o plano do Senhor. O pastor Carlito Paz, né, no seu livro Uma Igreja Família, ele diz: Deus criou somente duas instituições na terra: a família biológica e a família espiritual, que é a
igreja. Essas são as duas instituições que o Senhor Deus criou na terra. Ele criou a família biológica e Ele criou a família espiritual, que é a igreja. Então, mesmo sendo intensamente combatidas pelo maligno e pela sociedade hedonista, elas se mantêm vivas em seu propósito divino sobre a terra. Glória a Deus. Essas duas instituições, elas são o tempo todo bombardeadas pelo inimigo. Elas são o tempo todo bombardeadas pelas filosofias, pelas mentiras de Satanás. Mas mesmo assim, elas permanecem vivas sobre a terra. Elas não morrem. A família não morre. Querem matar a família, querem acabar com a igreja, mas elas não morrem, porque são instituições do Senhor Jesus. Amém? Vamos falar um pouco da nossa IBNV, da Igreja Batista Nova Vida, e vamos fazer uma revisão dos nossos princípios que norteiam a nossa família, chamada Família Nova Vida, que norteiam a nossa igreja. Então, qual é a nossa visão? Põe ali, Michel, para nós, dá um clique aí. Qual é a nossa visão, irmãos? Bom, Michel, vamos lá todos juntos? Essa é a nossa visão: ganhar todas as pessoas para Jesus, ganhar a sua família, ganhar o seu filho que ainda não se converteu, ganhar o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu primo, tio, ganhar todas as pessoas para o Senhor Jesus, E a nossa missão, qual é a nossa missão, igreja? Glória a Deus. Eis aqui, nós somos as pessoas comuns, e a nossa missão como família é transformar cada um de nós em extraordinários discípulos de Jesus. É a nossa missão. Ah, pastor, mas não basta só de ser discípulo, não, tem que ser extraordinário, porque o extraordinário é o que o Senhor quer, Então essa é a nossa missão. Nós temos também propósitos, que é ser uma igreja bíblica, dirigida pelos propósitos de Jesus, que estão aqui estabelecidos na sua palavra, E quais são esses propósitos, pastor? Quais são esses propósitos? O primeiro propósito que o Senhor Jesus tem para a nossa igreja, tem para as igrejas, é o propósito de missões. Missões é evangelismo, é falar de Jesus, Missões é salvar as pessoas. Aí na imagem tem uma boia que é um salva-vidas. É uma boia que salva vidas. Então a família Nova Vida, o primeiro propósito dela é salvar vidas. É missões, é evangelismo, é ganhar almas para Jesus. E aonde é o nosso campo missionário? É a cidade de Conceição das Alagoas. É a empresa que você trabalha, é o comércio que você trabalha, é a escola que você estuda, é o seu campo missionário. O bairro que você mora, a rua que você mora, é o seu campo missionário. Então esse é o primeiro propósito que o Senhor tem estabelecido, E nós resolvemos ministrar esses propósitos por mais vezes para a igreja. Não que nós não estejamos ministrando, porque ao longo desses anos já ministramos muitas vezes sobre esse propósito de missões, mas resolvemos que a cada semestre nós estaremos ministrando um desses propósitos. Começamos agora, dia 1º de julho, com o propósito de missões, de evangelismo, falando sobre missões. Fizemos o Atitude 333, Vamos ter em setembro a conferência Propósito. Vamos ter 40 dias de propósito, que é um crescimento, uma campanha de crescimento espiritual para as nossas vidas. Vamos ter treinamento de líderes de células, vamos abrir células. Então isso é missões, tá ok? O segundo propósito que está ali é adoração, Adoração. E para isso nós temos ali um farol, Jesus é o nosso rei,
Jesus é o nosso farol, é Ele que direciona, é Ele que dá a direção correta, e somente a Ele nós devemos adorar. O que é isso? Adoração é ter uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Diga eu quero ter uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então é a adoração, né? No primeiro semestre de 2024 nós vamos falar sobre adoração, ministrar sobre adoração, ter ações de adoração, coisa espetacular, né? O terceiro propósito bíblico para nossa família é comunhão, né? É a comunhão. Tá ali o desenho de um barco, né? Aonde todos estão juntos. Nós somos um barco aonde todos estão juntos, aonde nós nos encontramos para celebrar, né? Olhe para o irmão que está do seu lado, olha para ele, essa pessoa mais linda que está aí do seu lado, né? Nós estamos no mesmo barco para celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor, né? Para estar juntos, né? Celebrando. Nós celebramos aqui na igreja, nos cultos de quinta, sábado, domingo, mas celebramos também nas células, nos cultos, nas células na terça-feira, na célula online que nós estamos tendo. Então celebramos ao Senhor, isto é a comunhão, porque estamos todos juntos, né? Todos juntos. O terceiro princípio, ou o terceiro propósito, né, é discipulado, né? E aí nós temos aí o desenho aí de uma bússola e uma âncora, né? Por que isso, pastor, uma bússola e uma âncora? Porque isso são símbolos de maturidade. Isso quer dizer que nós estamos no caminho certo. O discipulado nos ensina o caminho certo a perseguir, o caminho certo a seguir. Nós somos confrontados, nós somos ensinados, nós aprendemos. Algumas vezes Deus mexe com a gente, Deus coloca a gente contra a parede, Deus pressiona a gente. Isso é discipulado. Deus tira a sujeira que há dentro de nós, os carrapichos. Isso é discipulado, né? E junto também nós temos a âncora, que nos dá o que? Estabilidade, nos dá segurança. Eu caminho com o Senhor, eu estou na família Nova Vida, mas eu não desisto. Vem luta, vem problema, vem dificuldade, mas eu permaneço firme com o Senhor. Eu tenho estabilidade, eu não volto atrás, eu não desisto. Que coisa extraordinária, né? No segundo semestre de 2024 vamos falar sobre discipulado. E o último propósito, né, e não menos importante do que os outros que o Senhor tem para nós, é os ministérios. O que é isso? É servir. O barco, ele não anda, ele não sai do lugar se não tiver os remos. É preciso ter os remos, né, para que possa sair do lugar. Sem o serviço, a igreja não anda. Não anda. Esse culto está sendo realizado como todos os outros cultos, mas há uma equipe trabalhando para que você esteja aqui. Há uma equipe trabalhando para que esse culto realize. Pelo menos 15, 16, 17 pessoas trabalham em todo o culto para que você sente aí e você receba a palavra e você esteja no culto. Então é preciso servir, porque sem o serviço a igreja não anda, a igreja não vai para frente. Então no primeiro semestre de 2025 nós vamos falar todo sobre serviço, todo sobre ministérios. Tá ok, gente? Ficou entendido os 5 propósitos de Deus para a igreja? Amém ou não amém? Aleluia, né? Se o seu irmão estiver dormindo do lado e cutuca, ele vai: acorda, irmão, a palavra de Deus, irmão, né? Aí você pensa: pastor, mas ficou faltando a comunhão. Quando é que a gente vai falar sobre comunhão? Comunhão a gente vive em todo o tempo. A gente fala em todo o tempo, em todo o propósito. A gente precisa falar em missões. Vamos falar sobre comunhão, porque comunhão a gente precisa viver o tempo todo, né? Glória a Deus. Inclusive já estou convidando a galera aí que quer assistir a série The Chosen, para a gente fazer
um cinema lá em casa amanhã, um cinema com pipoca. Então nós vamos estar convidados aí, uma série maravilhosa. Quem não assistiu aí, nós vamos ver como é que vai fazer, né? Se a maioria já tiver, que queiram ir, já tiver assistido a primeira temporada, nós pulamos para a segunda. Mas se a maioria que quiser ir já não tiver assistido a primeira, então nós vamos pular para a primeira. Vamos fazer a primeira, né? Então depois os irmãos mandam um zap para mim aí até amanhã à tarde para mim providenciar a pipoca para vocês, tá bom? Cinema em casa amanhã, lá na casa do pastor, a partir das 19 horas, né? Então nós precisamos compreender isso, né? Outra situação, os valores. Nós temos valores, irmãos, que nós ensinamos aqui na igreja, que nós colocamos em cada ministração, em cada celebração, né? Que são esses valores que estão projetados. Vamos falar juntos? No 3, 1, 2, 3. Amor, generosidade, gratidão. Glória a Deus. Então esses são os nossos valores, né? Esses são os nossos valores. Andy Stanley, um pensador, diz assim: anote sua visão a tinta, tudo mais deve ser acrescentado a lápis. Planos mudam, mas a visão permanece a mesma. Olha que coisa profunda, né? Você parou? Está conseguindo captar? Anote a sua visão a tinta. Nós temos uma visão, nós temos uma missão, nós temos valores e trabalhamos, ensinamos, e quando achamos que já ensinamos, o povo já está sabendo, a gente ensina novamente e vai, mas tudo deve ser acrescentado, tudo mais deve ser acrescentado a lápis. Planos mudam, mas a visão permanece a mesma. Amém? As estratégias mudam, mas a visão continua a mesma: ganhar todas as pessoas para Jesus. Glória a Deus, né? Então, o que significa, pastor, então, pertencer a uma família espiritual? Porque eu pertenço a uma família biológica, não é verdade? Amém, gente? Vocês estão me entendendo? Acorda, pelo amor de Deus, ué. Ajuda nós aí, ué, né? Como é que é o nome da sua família? No 3, 1, 2, 3. Gente, tem gente que nem família tem. Porque sua família não tem nome? Silva, Batista, Santos, Araújo, que mais aí? Farias, Maximiliano, né? Lins, Maximiliano, Lins, Santos, e tal. Qual é o nome da sua família no 3? 1, 2, 3. Aí, você tem uma família biológica, não é verdade? É a família biológica. Mas nós vimos que o Senhor criou também a família espiritual. Então, o que significa pertencer a uma família espiritual? Aí eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia e manter aberta na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós lemos o capítulo 3. Nós vamos abrir agora o capítulo 2 e você vai manter aberto, amém? Você pode declarar o seu amor à palavra do Senhor? Glória a Deus. Eu vou ler a palavra, a partir do versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, né? Quando você e eu pertencemos a uma família espiritual, você influencia outros por meio da sua história de transformação.
Todos nós aqui que pertencemos à família espiritual, nós temos uma história de passado, de pecado. E o Senhor entrou na nossa vida e nos libertou disso, nos transformou. Então, pertencer a uma família é eu influenciar os outros por meio da minha história de transformação. Eu influenciar as pessoas, eu mostrar para as pessoas que eu mudei de vida, que a minha vida agora é transformada, que a minha vida agora é nova, que eu não tenho mais nada com o passado. Diz o texto: olha, vocês andavam nas suas transgressões, vocês eram escravos dos seus pecados, mas Jesus, Deus te libertou. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do vosso grande amor com que nos amou, estando nós mortos no pecado, na transgressão, na religião, na mentira, no engodo, o Senhor teve misericórdia de nós, e pela graça nós somos salvos, né? Mais uma frase de um pensador, Robert Morris, ele diz o seguinte: Deus não tem me usado por causa do meu passado negativo, Ele tem me usado apesar dele. Meu passado pecaminoso não me ajudou de modo algum, apenas me atrapalhou. Deus está te usando, irmão, e Ele não está olhando o meu passado, o seu passado, não. O nosso passado nos atrapalhou, o nosso passado nos fez experimentar coisas que nós não era para nós experimentar, ir para lugares que não era para ir, trazer consequências para a nossa vida e para a nossa família, que são as maldições familiares, as maldições hereditárias, pelas nossas práticas, pelas nossas atitudes, pelo aquilo que nós fizemos. Mas Deus não está, Deus não te usa, Deus não usa você por causa do seu passado, de maneira nenhuma. Deus te usa pelo que você é agora em Cristo Jesus. Amém? Versículo de número 6, acompanha comigo aí a leitura, Efésios 2:6. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você pertence a uma família espiritual, você se apropria da sua realidade espiritual em Cristo Jesus. Você se apropria da sua identidade espiritual. Nós temos uma identidade espiritual. Nós temos, benefícios, uma realidade espiritual, e devemos tomar posse. Quando nós pertencemos à família espiritual, nós sabemos quem nós somos. O diabo aponta um dedo, aponta dois dedos, o diabo dispara uma língua mentirosa contra nós, mas nós sabemos quem nós somos, nós sabemos a realidade espiritual que nós temos, nós sabemos a quem nós servimos, né? Como nós cantamos aqui, né? Muito bem cantado, profeticamente, o Deus do milagre. Eu creio no Deus do milagre. Você crê no Deus do milagre, sim ou não? Você pode dar um louvor de palmas ao Senhor? Glória a Deus, né? Miles Monroe, não sei se a pronúncia é essa, mas ele disse assim: você não nasceu para mendigar, você nasceu para recolher, para ter acesso a um suprimento inesgotável, porque o seu Pai Celestial é o dono de tudo. Amém? O meu Pai é dono de tudo. Como é bom a gente falar isso, né? Quando a gente é criança, acontece alguma coisa, a gente fala: vou contar para o meu pai. Enche a boca, né? O meu pai é o dono daquele carro, né? O meu pai comprou tênis para mim, Quixute. Lembra do Quixute? A galera é nova, não lembra do Quixute, né? O meu pai comprou um Conga para mim, né? A galera também não lembra do Conga, misericórdia, lembra, né? Do Quixute, do Conga. O meu pai, né? A gente enche a boca para falar do pai. O seu pai é dono de tudo. Amém? Ele não te chamou para mendigar,
E aí eu lembro do texto lá do Salmo 37, Davi diz: olha, eu fui um jovem, fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo nem os seus filhos, a sua descendência, a mendigar o pão. Crente não mendiga, irmão. Você não vê crente mendigando, passa por luta, passa por dificuldade. Alguém aqui já passou luta financeira, de ficar desempregado e não ter? Já passou? Levanta a mão. Eu também já passei. Comi arroz quebradinho de terceira, que sangue de Jesus tem poder, né? Lá em casa, hoje é chique comer arrozinho de terceira. Sabe o que é arroz de terceira? Não sabe? Aqueles quebradinhos, né? Hoje é chique, né? Fazer um prato especial, né? Mas naquela época, meu irmão, era o que tinha, né? E quando tinha, né? Mas hoje nós desfrutamos de uma posição espiritual maravilhosa. O texto diz, olha, o texto é bem claro dizer que o Senhor, Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma condição espiritual, isso é uma realidade espiritual. Em Cristo Jesus você não é vencedor, em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, né? Nós preparamos a arte da camisa da marcha para Jesus, o Adriel preparou, e lá na marcha veio assim: Jesus, o vencedor invicto. Ele nunca perdeu uma batalha, ele é o vencedor invicto, né? Glória a Deus. A marcha dia 23 de setembro, então as camisas estão aí. Dia 15 nós vamos encerrar os pedidos. Você tem que fazer logo o seu pedido da camisa. Temos para criança a partir de 2 anos de idade, tá? Tem para os mais fofinhos também, extra G, extra GGG, né? Enfim, temos para todo mundo, tá ok? Vamos ler agora o versículo 7, né? Porque estamos vendo o que significa uma família espiritual, pertencer a uma família, né? Versículo 7 diz assim: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando você pertence a uma família espiritual, você experimenta os cuidados diários de Deus. Alguém aqui tem experimentado os cuidados diários de Deus? Deus tem cuidado de você diariamente? Independente das circunstâncias, Deus cuida de nós. Quando nós pertencemos a uma família espiritual, Deus cuida da gente detalhe por detalhe, né? De vez em quando eu brigo com os irmãos aí, eu falo lá em casa, às vezes falo com o irmão Cícero, a irmã Cida, nem tudo que você precisa você deve comprar. Tem gente que é comprão, né? Nem sei se tem essa palavra. Tem gente que é afoito, né? É igual menino, eu quero, mas menino, mas você tem 10 lá em casa, eu quero. E o pai vai e compra. A gente às vezes é assim, mas muitas vezes Deus quer usar alguém para te abençoar, mas você não sabe esperar. Você tudo compra, né? Então nem tudo que a gente precisa, quer, a gente deve comprar de imediato. Tem que esperar, né? Os irmãos me abençoaram muito no meu aniversário. Eu tinha tanta coisa para comprar. Eu falei, não vou comprar não, uma que não dá para comprar, e a outra eu vou esperar, né? E vem quase que 100%, né? Então tem só uma coisinha outra ali, mas quase tudo. Então não precisou eu comprar. Então valeu a pena esperar. Ainda bem que Deus usou você, né? Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia comigo aí, versículo de número 33 e 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Isso, abra a palavra glorificando. Senhor, eu amo a tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Tua palavra é poderosa, né? Glória a Deus. Mateus 6, versículo de número 33. É um texto conhecido, mas esse texto fala justamente o que nós vimos no versículo 7. Que quando nós pertencemos a uma família espiritual, nós experimentamos do cuidado diário de Deus, independente da situação. Eu já tive dias, irmão, já tive momentos de desemprego, mas mesmo assim Deus cuidou. Deus operou um milagre sobrenatural. Diz assim a Bíblia: mas busquem, melhor dizendo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.
basta o dia o seu próprio mal. Então o Senhor está dizendo: não se preocupe, você faz parte da minha família espiritual, eu vou te abençoar, eu vou te dar, suprir as suas necessidades. Guarda bem isso, irmãos. Deus supre as nossas necessidades, não é vontade não, porque às vezes a gente tem umas vontades e aí a gente não realiza, e depois a gente sai culpando a Deus e sai falando: o pastor pregou lá. Não é verdade não, não é verdade não, eu estava querendo um negócio e Deus não me deu. A Bíblia diz que Deus supre as nossas necessidades. É necessário, o que você está precisando é necessário. Às vezes não é necessário, às vezes você tem várias coisas lá do mesmo, mas você quer, não é. Então o Senhor nos abençoa suprindo as nossas necessidades. Vamos voltar lá para Efésios capítulo 2, versículo agora de número 10, versículo de número 10, diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 10: Senhor, amamos a Tua palavra, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando você pertence a uma família espiritual, você servir é um estilo de vida para você. Você reparte as suas habilidades, você pega os dons e as suas experiências e serve a comunidade, serve as pessoas, você abençoa as pessoas com a habilidade que você tem, com o estilo que você tem, você reparte. Pastor, mas eu tenho tão pouco. Mas o seu pouco, que é pouco para você, para outras pessoas, é nada, é quase nada, ou é nada, John Maxwell, um escritor, diz assim: sucesso é conhecer seu próprio propósito na vida, crescer para atingir seu potencial máximo e plantar sementes que beneficiam os outros. Isso é sucesso. É quando você conhece o seu propósito de vida. Você vive para quê? Qual é o seu propósito de vida? Eu já ministrei aqui, já falei sobre isso. Qual é o seu propósito? Nós temos um propósito e Deus nos chamou para esse propósito. Deus te plantou para esse propósito. Você foi gerado com um propósito. Você nasceu dentre milhares de embriões, milhares de espermatozoides. Você nasceu com um propósito. Você foi colocado naquela família com um propósito. Você passou aquela luta com um propósito. Você estudou naquela escola, naquela faculdade, naquele curso com um propósito. Você trabalha, você mexe com o que você mexe, tem um propósito nisso. Amém? Tem um propósito nisso. E eu quero aqui já adiantar para alguns irmãos que são empreendedores aqui na igreja, que trabalham, por conta própria, não tem carteira assinada, é o empreendedor, a que faz unha, que mexe com cabelo, a que vende, 2 semanas atrás eu vi um amigo meu ministrando em Belo Horizonte, e ele é um empresário, e logo o Senhor colocou no meu coração para a gente vamos fazer logo, é só eu alinhar com vocês e com ele, para que ele venha aqui ministrar, para a gente fazer um encontro de empreendedores, e ele ministrar, falar da experiência dele como empreendedor. E eu fui lembrando, de cada um que eu sei que é empreendedor. Eu lembrei da Maria, que vende lá os produtos, lembrei da Maria, da outra Maria, que foi apelidada por algumas pessoas de Maria grávida, que já não está mais grávida, vende roupa, a Priscila vende produtos, faz unha, a Vera vende o melhor iogurte do Brasil, que é o Jaracatiá, Esse dia eu fui em Fronteira, Vera, levei para a pastora Tereza, Depois eu falei assim: gente, eu podia ter negociado, eu podia ter comprado com Vera uns iogurtes pequenininhos e revendido lá, colocado para ela vender lá na loja, levado dela. Da próxima vez que eu for, Vera, eu vou levar uns de 300, aquele 300, que ela fez uma salgaderia mais linda lá na casa dela, uma coisa chique,
né? Então eu fiquei pensando na Bruna, né? Fiquei pensando em outros aí da igreja que são empreendedores, o Adriel, no Guilherme, no Eli, na Vânia, e eu contei uns 16, 17, né? Pensei na senhora que tem a lojinha, né? Lá na Avenida Brasil, né? Era ao lado lá da nossa igreja. Está lá ainda com a loja? Tá não? Parou com a loja? Vendeu a loja. Trabalhou um tempo com loja, vendendo roupa, né? E outras pessoas que queiram empreender, que queiram sair da carteira assinada e ir para outro empreender. E eu falei, vou trazer esse irmão, já contactei com ele, e depois eu vou alinhar com vocês uma data, agora em setembro ou outubro, né? Lembrei da Tainara também, que faz sobrancelha, da Daiane, está meio devagar, mas vai engrenar, né? Então, lembrei, né? Dessas coisas. Por quê? A gente precisa entender que quem serve, a gente serve com um estilo, né? É um estilo de vida, né? Steven Furtick, né, no seu livro Desqualificado, diz assim: quando enchemos nossa imaginação com memórias distorcidas e medos infundados, envenenamos o nosso potencial. Olha para a pessoa que está do seu lado, pode olhar mesmo, olha dentro dos olhos, firme nos olhos. Esse irmão, essa irmã é cheio de potencial, cheio de potencial. Cada um aqui tem uma qualificação, cada um aqui tem um potencial, não é verdade? Domingo passado a Bruna fez uma das melhores tortas de frango, só perde para a casa do pastel lá em Montes Claros, né? Mas dá para equilibrar as duas, né? Mas às vezes esse irmão, essa irmã, entra tanta coisa na cabeça dele, tanta caraminhola, tanto pensamento negativo, tanto disse-me disse, entra tanta coisa que distorce, entra tantos medos, que antes da pessoa começar, ela já tem medo. Tem gente que tem medo, quer iniciar um negócio, quer adquirir alguma coisa, quer servir na igreja, quer entrar no ministério, mas tem medo. Antes de começar já tem medo, porque na cabeça dele não vai dar certo, vai dar tudo errado, né? E aí então isso envenena o potencial da pessoa, isso envenena o potencial que a pessoa tem, né? Então, quando nós temos uma família espiritual, nós entendemos que servir é um estilo de vida. Eu coloco tudo que eu sei, tudo que eu tenho, eu reparto as minhas habilidades, né? Vamos agora para o versículo 13 e 14 de Efésios capítulo 2. Senhor, amamos a Tua palavra. Efésios 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Quando você pertence a uma família espiritual, você contribui para a unidade e saúde do corpo de Cristo. Você evita as inimizades, o disse-me-disse, a fofoca, a mentira. Quando chega em você, morre porque você não passa para frente, porque você entende a importância da unidade, você entende a importância de andar juntos, né? Você entende a importância de andar em paz. Você entende que quem quer destruir é o diabo. Deus, Ele constrói, amém? Deus, Ele constrói, Ele nos coloca no mesmo barco, né? Ele quer sempre construir. Millis McPherson diz assim: Deus ressalta e age na unidade. Jesus Cristo, João capítulo 17, na última semana dele de vida, Jesus resolveu fazer vários ensinamentos, trazer várias palavras. E lá em João 17, Jesus vai fazer uma oração. E Jesus ora pelos discípulos, e a oração de Jesus é: Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Jesus orou aqui pela unidade.
Jesus quer que você tenha comunhão, tenha unidade com esse irmão que está do seu lado. Jesus quer. Agora, o diabo, ele defende a divisão. O diabo quer dividir. O diabo planta a semente da dúvida. O diabo planta a divisão. Então, quando eu pertenço a uma família espiritual, eu contribuo para a unidade da igreja. Eu contribuo para o fortalecimento da igreja, até porque aqui está cheio de homens e mulheres. Não tem extraterrestre aqui, não tem gente perfeita. Tem gente santo lutando para não pecar, né? Então, Deus, Ele ama a unidade. Nós olhamos o Salmo 133, o salmista orando pela comunhão, pela unidade. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, em unidade. Então, quando nós pertencemos a uma família espiritual, o que depender de nós, nós contribuímos para a igreja ter saúde, para a igreja avançar, para a igreja romper. Eu fico observando, olhando, e às vezes não posso nem falar, porque senão você relembra muitas coisas. Mas quantas pessoas saíram dessa igreja, falaram mal dos irmãos que ficaram aqui na igreja, mas não foi pouca coisa não, foi mal mesmo. E aí hoje essas pessoas estão dirigindo a igreja, e os que estavam aqui saíram e foi para lá conviver com o povo que falou mal deles, que criticou eles. Então nós precisamos entender que nós devemos contribuir para a saúde do corpo de Cristo, né? Dan Silk diz assim: honra é se relacionar com os outros de acordo com o seu destino e não com a sua história. Isso é honra. Eu me relaciono com a pessoa de acordo com o destino dela, de acordo com o que Deus está fazendo na vida dela, e não de acordo com a história dela. Uma vez uma irmã disse para mim: pastor, eu trabalho em determinado local, e lá tem uma mulher que é lésbica. E aí ela me chama para conversar, ela quer conversar comigo. Mas aí as pessoas começam a falar algumas mentirinhas, começam a tecer uns comentários. E aí ela disse: pastor, eu não vou parar de conversar com essa pessoa, com essa mulher, só porque ela tem uma preferência diferente, né? E está certo. A gente tem que evangelizar, a gente tem que falar do amor de Jesus, a gente tem que honrar as pessoas. Não é pela história dela não, porque a história minha e sua é cheia de altos e baixos, é cheia de acertos e erros, né? De qualidades e defeitos. Mas você tem um destino, o céu. Amém? Então eu te honro pelo destino que você tem, que é o céu, que é andar com o Senhor, que é caminhar com o Senhor. Vamos agora para o versículo 26, né? Desculpa, versículo 18, né? Efésios capítulo 2, versículo 18. Diz assim: porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Quando você pertence a uma família espiritual, você resolve definitivamente o problema da orfandade espiritual, porque você tem um Pai espiritual, diz o texto aqui, né? Por meio dele, ambos temos acesso ao Pai. Por causa de Jesus, eu e você temos acesso ao Pai. Então nós não somos mais órfãos, nós temos um Pai espiritual. Quando eu pertenço a uma família, definitivamente eu resolvo o problema da orfandade, porque eu pertenço à família espiritual Nova Vida. Então eu tenho um Pai espiritual. Eu tenho um pai, eu tenho uma paternidade, que primeiro é a paternidade de Deus, e depois o pai espiritual na igreja, que é o pastor. Eu sou o pai espiritual. Lembro essa semana, né, veio um rapaz aqui na igreja, né, e ele deu testemunho. Ele disse assim, ele já esteve conosco um tempo, né, e ele disse assim, ele se lembrou da palavra que eu ministrei do primeiro dia que ele chegou na igreja. Nem eu lembrava, né? E ele tinha problemas por falta de pai, e ele falou aqui: olha, e ele foi um filho que deu trabalho,
né? Deu muito trabalho para mim. Né? E ele falou, né? Eu quero esse pai, ele falou aqui no testemunho, eu quero esse pai para ser o meu pai espiritual, né? Teve algumas coisas, a gente sempre ajudou, mas ele deu um trabalhinho que não foi fácil não, né? Então, Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27, né? Diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Você tem fé em Cristo Jesus? Amém? Então você é filho de Deus, você é filha do Senhor. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então quem pertence à família espiritual não tem esse problema de paternidade, de orfandade, porque ele tem um pai espiritual que é Deus, ele tem um pai espiritual que cuida, que é o pastor, né? Vamos agora para o verso 19, Efésios capítulo 2, versículo 19. Senhor, eu amo a tua palavra. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando você pertence a uma família espiritual, você recebe o acolhimento para ser cuidado, para ser conduzido, né? Para o seu destino, para seu destino planejado por Deus. Quando você está numa família, você é cuidado. Alguém cuidou de você para você pertencer a essa família. Alguém orou por você, alguém te visitou, alguém te discipulou, alguém te convidou para vir à igreja, alguém cuidou da sua vida, alguém esteve com você, né? O pastor Carlito Paz, no seu livro Uma Igreja Família, ele diz o seguinte: a igreja, ela é imprescindível para o crescimento e para o cuidado mútuo do corpo. Ninguém consegue crescer espiritualmente se ela não vir à igreja. Tem gente que acha que pode ser crente em casa. Não pode, não dá, é difícil. É preciso conviver, é preciso estar na igreja, né? Porque realmente juntos nós somos melhores. Juntos nós somos mais fortes e nós vamos mais longe. Amém? Sozinho você pode ir mais rápido, mas junto com a pessoa que está do seu lado, você é mais forte e nós vamos mais longe, né? Quando uma ovelha deseja ficar sozinha e abandona a comunhão do corpo, esta é uma fuga que certamente oculta algum tipo de problema, crise relacional ou pessoal. A igreja corresponde ao ajuntamento da família de Deus, uma vez que todos nós somos igreja, mas nunca seremos sozinhos. Você nunca mais estará sozinho, porque você pertence a uma família. Ah, pastor, mas eu passei uma luta tão grande, ninguém foi me visitar, ninguém me deu uma palavra de apoio. Você chamou a família? Ó, pastor, como assim? Ninguém aqui tem bola de cristal, porque se tivesse bola de cristal seria adivinho e iria para o inferno. Misericórdia, né? Então você não está mais sozinho. Conte com essa família. Conte com essa família. Tem uns mais calados, uns mais conversador, uns mais gente boa, outros também é gente boa, mas ainda está meio lá, meio cá, mas é gente boa. Um sorri mais, outro com a cara mais fechada, né? Mas são família, né? Mas são família em nome de Jesus. Vamos agora para o versículo 20. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nós cantamos uma música aí que fala pedra preciosa, né? Quando você pertence a uma família espiritual, você aprofunda as suas raízes, trilhando o caminho da maturidade espiritual, trilhando o trilho, né, que nós temos da maturidade espiritual, que é um trilho que nós temos,
para que você possa crescer espiritualmente, para que você tenha maturidade na igreja, nós temos um trilho já preparado para você. Que você chega no café, você chega na igreja, preenche o cartão conexão, você vai para o café conexão, depois do café você vai para a integração, Depois da integração, se você já é cristão e quer ficar com a gente, aí você se torna membro da igreja. Ou se você ainda não é cristão, você vai para a escola de reconciliação, Depois você se batiza, e nesse tempo tem as células para você frequentar, tem os cursos para você ir, e depois você quer servir na igreja, aí você faz a escola de maturidade espiritual, que vai te preparar para servir na oração, para servir na mídia, para servir como servo, para servir na rede de acolhimento, na Rejuque, para servir no louvor, na adoração, na dança. Aí depois você quer servir mais a Deus, aí tem o TLC, que é um treinamento de líderes de célula, para você liderar uma célula, para você colocar uma célula na sua casa, para você abençoar o bairro que você mora, Mas aí você está querendo servir mais e se aprimorar mais, e aí tem o curso de teologia, que você vai aprender teologia, vai crescer na fé. Então nós temos um trilho de crescimento, isso é para aprofundar raízes. Quando você pertence a uma família espiritual, você pertence àquele lugar, você cria raízes. Você cria raízes. A pior coisa é a pessoa que fica andando de lugar para lugar. Hoje está aqui, amanhã está lá, sem querer ofender os nossos irmãos nordestinos, mas muitos de vocês, por necessidade, fazem isso, não faz? Um tempo está num lugar trabalhando, não é isso, Givaldo? Um tempo está num lugar trabalhando, depois muda, vai para outro lugar, E aí vende tudo que tem, às vezes não tem muita coisa, mas vende tudo que tem, e vai para outra cidade, chega ali, compra tudo de novo, aí depois levanta acampamento, vende tudo de novo e vai para outro lugar. Não cria raiz, não cria raízes, Então, quando nós pertencemos a uma família espiritual, nós aprofundamos a raiz, porque nós temos uma pedra que nós estamos construindo a nossa vida, que esta é a pedra principal, é a pedra angular, é a pedra preciosa, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nela nós construímos a nossa vida emocional, a nossa vida familiar, nós construímos a nossa vida em sociedade, é sobre a pedra que é o Senhor Jesus, Já estou quase acabando, tá? Vamos ministrar ceia, mas o versículo 21 e 22 diz assim, Efésios 2: nele todo o edifício bem ajustado cresce para um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Quando você pertence a uma família espiritual, você experimenta novos níveis da manifestação do Espírito Santo, porque você busca o Espírito Santo. O Espírito Santo enche a sua vida, você você busca novas experiências com o Espírito Santo. Você não se conforma com aquele nível raso, você quer um nível mais profundo, você quer conhecer mais, você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer ser batizado com o Espírito Santo, você quer receber os dons espirituais, depois você quer receber os dons ministeriais, os dons de serviço. Você sempre quer um nível mais profundo, porque você pertence a uma família espiritual, você pertence à família de Deus, você está sendo edificado, no Senhor dos Exércitos. Efésios capítulo 5, versículos 18, a partir do versículo 18, vamos ler esse texto, já está aí no livro de Efésios, é só você passar aí 1 ou 2 páginas, você vai para o capítulo 5, versículo 18, diz assim: Senhor, eu amo a tua palavra. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em o nome
do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém? E para nós finalizarmos, vamos voltar para Efésios, agora o capítulo 3, nós terminamos o capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Quando você pertence a uma família espiritual, você tem uma vida completamente centralizada em Cristo. Não cabe mais nenhum outro amor no seu coração, porque é somente dele. O seu coração é somente de Jesus, a sua vida é somente de Jesus, o foco seu é somente Jesus. Aparece muitos querendo ocupar este lugar, mas você está com a vida centralizada no Senhor. Foi isso que Paulo diz: olha, eu sou prisioneiro, eu estou preso. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Ele diz: eu sou um prisioneiro de Cristo, e eu estou preso por amor a vocês. Então ele sabia de quem ele era. Ele não foi para a cadeia e entrou em crise. Ele não foi para a cadeia e começou a criticar: ah, porque Deus me abandonou, porque eu estou preso, porque Deus é assim mesmo. Não, ele sabia em quem ele estava colocando a sua vida. Então, quando nós pertencemos a uma família espiritual, nós sabemos, nós temos uma vida centralizada em Cristo. Mike Bickle diz assim: cada vez que morremos para algo em resposta ao amor a Jesus, isto é seguido por uma nova transmissão da vida, da ressurreição dele em nós. Todas as vezes que você morre o seu eu, morre o velho homem por amor a Cristo, o Senhor te transmite coisas novas. O Senhor te coloca em novas etapas. O Senhor abre novas portas. O Senhor te coloca pessoas diferentes na sua vida, porque você vai deixando etapas. Você vai subindo degraus e vai matando a carne, e você vai atingindo coisas novas. 1 Timóteo 3:14 diz assim: escrevo-lhes essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja que você pertence é a coluna do Deus vivo, é o fundamento da verdade. Amém? Romanos 10, 9 e 11 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Quem pertence à família espiritual tem a vida centralizada em Deus e não é envergonhado, porque Deus está com você. Amém? Deus está com você. Então que você possa pertencer a essa família, uma família para pertencer. Você pode se colocar de pé, os que puderem, né, que não tiver com criança. Feche a sua Bíblia, coloque ela em cima. Eu gostaria que você desse a mão para essa pessoa que está do seu lado, e você vai orar por essa pessoa, né, abençoando. Ninguém fica sozinho, dá a mão e ore por essa pessoa, abençoando essa pessoa, para que ele possa realmente pertencer a uma família, para que ele ou ela possa entender que pertence a uma família espiritual, né? Não só uma família biológica, a família do Silva, do Batista, dos Santos, a família Farias, a família Lins e outras tantas, mas a família espiritual, a família Batista Nova Vida, a IBNV. Amém? Você pode orar por essa pessoa e agora, em nome de Jesus, abençoando a vida dele,
abençoando a vida dela, em nome do Senhor dos Exércitos, né? Levante um clamor de oração e abençoe essa pessoa, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Amém? Ore por essa pessoa, levante a sua voz aos céus e ore abençoando, ministrando, pedindo: Pai, ministra o coração do meu irmão, porque eu amo tanto o meu irmão, para que ele entenda que essa é a família espiritual, para que ele possa pertencer realmente a essa família espiritual. Tire toda a dúvida do coração dele, tire toda a dúvida do coração dela, que ele possa se posicionar, que ele possa tomar posse dessa família espiritual e das bênçãos que é, da condição que é a família espiritual. Amém? Vai orando por essa pessoa, ministrando sobre a vida dela de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Aleluia, vai orando, abençoando aí em nome de Jesus, liberando a bênção sobre esse irmão, sobre essa irmã. Oh, Deus de maravilha, abençoe a vida dele, irmão. Não pare de orar, não pare de orar, porque ele é família. Oh, aleluias, glórias ao Senhor dos Exércitos, glórias ao Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia, Deus. Tu és poderoso, Senhor Jesus. Somos uma família no Senhor, meu Deus. Tomamos posse da bênção da família, Senhor. Tomamos posse da bênção, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Tu és poderoso, Senhor Jesus. Tu és poderoso, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Poderoso, Senhor. Continue orando por esse irmão, por essa irmã, e declarando as misericórdias, a graça do Senhor. Você está ajudando ele, ajudando ela em oração. Ele precisa da sua oração, ele precisa. Amém? Abraça esse irmão que está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, e para você é abençoado em Cristo Jesus. Ainda de pé, eu gostaria que você permanecesse de pé, mesmo você que ainda não está preparado para cear, mas permaneça de pé, porque nós vamos distribuir os elementos da ceia, e esse é um momento especial para nós. É um momento especial para a igreja, em que nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós vamos agradecer ao Senhor pela nossa aliança que nós temos com Ele, né? O pão e o suco de uva é um sinal de aliança com o Senhor, de que eu tenho a minha vida com Cristo. Sei que alguns de vocês ainda não estão preparados, porque não se batizaram ainda, mas vai chegar um momento, e você participando desse momento agora, orando, celebrando, quando chegar o momento, você não vai ter nenhuma dificuldade. Então os irmãos que irão cear, os que já são batizados, pode estar vindo à frente, pegar os alimentos da ceia e voltar para o seu lugar e ter um momento de oração, de gratidão ao Senhor Jesus. Você, o universo chora.
rosto chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, o corpo lá na cruz. Cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor, porque para sempre Ele ressuscitou. Ele está vivo à direita do Pai, e lá do trono dele Ele intercede e cuida de cada um de nós. Você pode agradecer ao Senhor por esse cuidado? Toda a igreja, mesmo você que ainda não está apto, que não vai cear hoje, ore agradecendo ao Senhor, porque Jesus tem uma aliança com você. Jesus cuida da sua vida. Ainda não chegou o momento, ainda, você não desceu as águas, mas Jesus já está cuidando. Jesus tem uma aliança, um carinho por você. O que está faltando você agora decidir e se batizar. É isso que está faltando, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Primeiro eu creio, eu recebo, depois eu dou o passo para o batismo. Agradeça ao Senhor aí do seu lugar. Faça uma oração de gratidão ao Senhor Jesus. Oh, aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. Agradeça, levante a sua voz, levante a sua voz aos céus. Pode orar em voz alta, e agradeça ao Senhor pela bondade e misericórdia. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Jesus é o alimento diário, irmão. Se não estivermos conectados nele, nós não alimentamos a nossa alma. Nós precisamos buscar o alimento que Ele tem para nós, o alimento verdadeiro, o alimento puro, santo, um alimento que supra as nossas necessidades em todas as áreas, que é a palavra do Senhor. Em obediência à palavra, comamos do pão que representa o alimento diário. Nós temos o suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo que nos perdoa de todos os pecados. Mas o suco de uva, o suco
da vide também representa alegria, representa comunhão. E um dos propósitos do Senhor Jesus para a IBNV é que haja comunhão, que a gente tenha comunhão uns com os outros, primeiro com Ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, depois comunhão entre nós. Então, eu gostaria que você trocasse esse cálice com a pessoa que está aí do seu lado, né? Troque com ela o cálice, uma pessoa que está no banco da frente, de trás. Diga para ela: você é abençoado. Diga para ela: eu quero ter comunhão contigo. Amém? Diga para ela: eu quero ter comunhão com você. É para trocar. Isso, em nome de Jesus. Precisamos ter comunhão uns com os outros, irmãos. Nós precisamos entender isso e ter comunhão. Não é só aqui na igreja, não só o abraço, que às vezes, né, quantas pessoas precisam de um abraço, e com um abraço elas se sentem, né, confortadas, elas se sentem animadas, né? Não é só um aperto de mão, um sorriso aqui na igreja, mas é viver em comunhão fora da igreja. A gente não faz umas comunhão em casa, uns negócios, umas festas. De vez em quando eu vejo uns aí com umas fotos de carne assada, churrasco. Dá vontade de dizer assim: nem lembrou de mim. Eita Jesus. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros fora da igreja. Abrir as portas da sua casa para receber o irmão, a irmã. Amém? Glória a Deus. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da vide até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Em obediência à palavra, tomemos o suco de uva. Espera um pouquinho. Faça uma oração de gratidão ao Senhor agora, porque Jesus, através do seu sangue, nos perdoa, te perdoa de todos os pecados. O sangue de Jesus, ele passa na nossa vida. O sangue de Jesus não só nos purifica e nos perdoa, mas o sangue de Jesus nos sela, nos guarda, nos protege. Agradeça ao Senhor, porque o sangue de Jesus, o poder do sangue, está passando na sua vida, na sua casa, na sua família, e neutralizando toda a obra do inferno, todo o espírito das trevas. A terra estremeceu, sepulcros Aleluia. se abriram. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar e cumprimente o máximo de pessoas que você puder. E diga para ele: eu te amo em Cristo Jesus. Diga para ele: eu te amo em Cristo Jesus. Pode deixar os copos no banco, na poltrona, e cumprimente o máximo de pessoas que você puder. E diga para ele: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Ressuscitou. Aleluia. Em nome de Jesus. Cantamos aleluia. Glórias a Jesus. Cantamos aleluia. Glórias a Jesus. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Celebre ao Senhor, compartilhando com seu irmão o seu amor, a sua comunhão, dizendo: meu irmão,
eu te amo, você é precioso, você é importante. Oh, aleluia. Louvado é o Senhor Jesus. Bendito é o Senhor Jesus. Oh, Deus poderoso, meu Pai. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Glórias ao Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero dizer que amo cada um de vocês em Cristo Jesus. Coraçãozinho para vocês. Depois eu dou um abraço na saída, né? Glória a Deus.